Olá, nós somos o grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet MG Campus Nepomuceno. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Nivelamento em Matemática. Na aula de hoje, iremos ver a segunda parte da matéria de Fundamentos de Álgebra. Na aula 2, nós vimos os dois primeiros tópicos. Na aula de hoje, iremos abordar os conceitos de fatoração e de frações algébricas. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. O cálculo da fatoração é utilizado na simplificação das equações e das expressões algébricas. Em outras palavras, foi criada para transformar a soma e a subtração de uma equação em fatores. Iremos agora abordar os principais métodos utilizados para fatorar as expressões algébricas. O primeiro é o fator comum em evidência. Esse caso é determinado pela seguinte fórmula. Usa-se esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, o número 6 é o fator comum nos dois termos. No segundo, o x é o fator que se repete. O segundo método é o agrupamento. A fórmula geral que estabelece o agrupamento é dada por. Esse caso é semelhante ao primeiro, porém é utilizado quando há somente fatores que são comuns a alguns termos. Vejamos o exemplo a seguir. Nesse exemplo, percebe que o x é comum nos dois primeiros termos e o y nos dois últimos. Porém, é possível simplificar ainda mais, pois existe outro fator comum que é a soma 2 mais 8, chegando assim ao resultado final. O terceiro método é a diferença entre dois quadrados. A fórmula geral desse caso de fatoração é dado pela equação a seguir. Esse método é o inverso do produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos, visto na aula anterior. Vamos observar um exemplo. Primeiro, deve-se encontrar a raiz quadrada dos dois termos. Em seguida, escrever o produto da soma pela diferença dos valores encontrados. O quarto método é o trinômio quadrado perfeito. Esse método possui representação tanto na soma como na diferença. Acompanhe a seguir as suas fórmulas gerais. Esse caso é o resultado dos produtos notáveis quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Vamos analisar um exemplo. Primeiro, encontre-se a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, nesse caso, x e 3, respectivamente. Depois, multiplica-se os valores encontrados por 2. Observe-se que o valor encontrado é igual ao segundo termo, comprovando assim que é um trinômio quadrado perfeito. Logo, o resultado é x mais 3 elevado ao quadrado. O quinto e último método é o cubo perfeito. Assim como no método anterior, ele possui representação na soma e na diferença. As fórmulas gerais são: esse caso é o inverso dos produtos notáveis cubo da soma de dois termos e cubo da diferença de dois termos. Vejamos um exemplo. Primeiro, calcule-se a raiz cúbica dos termos ao cubo, nesse caso, x e 2. Depois, substitui os valores encontrados no segundo e no terceiro termo. Como os valores são iguais, pode-se afirmar que é um cubo perfeito. Logo, o resultado final é x mais 2 elevado ao cubo. Agora, para fixar melhor os conceitos de fatoração, vamos resolver um exercício. O exercício é: determine o valor da expressão 2009 ao quadrado menos 4 sobre 2009 mais 2. Para facilitar, vamos nomear a igual a 2009 e b igual a 2. Portanto, a equação fica da seguinte forma: a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a mais b. Com isso, é possível observar que no numerador temos o método de fatoração, diferença entre dois quadrados. Logo, podemos escrever o numerador da seguinte maneira: a mais b, que multiplica a menos b sobre a mais b. A simplificação da equação resulta em a menos b. Portanto, o resultado da expressão é 2009 menos 2, que é igual a 2007. Muito bem,
Iremos falar agora sobre as frações algébricas. Frações algébricas são expressões na forma de fração, em que ao menos uma das incógnitas aparece no denominador. É possível afirmar que as frações algébricas também representam números reais. Dessa forma, todas as operações válidas para esse conjunto numérico, ou seja, a adição, subtração, multiplicação e divisão, também são válidas para as frações algébricas. São exemplos de frações algébricas: 3x mais 3 sobre 2x, x mais 1 sobre x, e 2x ao quadrado menos 4x sobre x ao cubo menos x. Vejamos agora algumas das propriedades a respeito das operações com frações algébricas. A primeira propriedade é a simplificação de frações algébricas. Esse caso faz uso de propriedade de potência e algumas vezes de fatoração de polinômios. A tentativa é de escrever a fração algébrica na forma mais fatorada possível e eliminar o excesso de incógnitas repetidas no numerador e no denominador. Vamos observar um exemplo. Nesse exemplo, é possível simplificar as incógnitas x e z e também a fração formada pelos coeficientes por 8, chegando assim ao resultado final. A segunda propriedade é a multiplicação de frações algébricas. A multiplicação de frações algébricas é exatamente igual à multiplicação de frações numéricas. Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador, como no exemplo a seguir. Observa-se que após a multiplicação, ainda é possível realizar a simplificação da expressão. A terceira propriedade é a divisão de frações algébricas. Para realizar a divisão entre duas ou mais frações, deve-se multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração e das seguintes frações. Vejamos um exemplo. Após encontrar o inverso da segunda fração, é possível ainda realizar a multiplicação e a simplificação da expressão, encontrando assim o resultado final. A quarta propriedade é a adição e subtração de frações algébricas. As duas operações são feitas da mesma maneira. No primeiro caso, quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e repetir os denominadores, como no exemplo abaixo. No segundo caso, quando os denominadores forem diferentes, tem que seguir os seguintes passos: encontrar o mínimo múltiplo comum, em seguida reescrever o valor encontrado como denominador das frações. Já para encontrar o numerador, deve-se dividir o mínimo múltiplo comum pelo denominador da fração original e multiplicar o resultado por seu numerador. Para as demais frações, basta repetir o processo. Vamos analisar um exemplo. Na expressão 2x² sobre 3y menos 4x sobre 2y², o mínimo múltiplo comum é 6y². Dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador da expressão original, chega-se ao resultado a seguir. A quinta propriedade é a potenciação de frações algébricas. A potenciação de frações algébricas é uma extensão da multiplicação de frações. Como a multiplicação é feita de numerador para numerador e de denominador para denominador, as potências de frações algébricas são calculadas para numerador e depois para denominador separadamente. A fórmula geral é apresentada a seguir. A sexta e última propriedade é a radiciação de frações algébricas. A radiciação segue o mesmo padrão da potenciação. Quando houver raiz de uma fração algébrica, deve-se calcular a raiz do numerador e do denominador separadamente, como na fórmula geral a seguir. E com isso, chegamos ao fim da aula 3. Caso tenha alguma dúvida da aula de hoje, deixe nos comentários do vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de acessar as nossas redes sociais.